Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, desta noite. Hoje é dia 26 de setembro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 2 minutos, 21 graus, na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook a Adriana Antonioli e a Raquel Poloniato. E pelo YouTube a Bernadette Mangini e a Daniele Buoso. Legal. Todos desejando uma boa noite. Boa noite. Nós estamos estudando, no referido livro, o capítulo 7º, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Eu só gostaria de relembrar que nós estamos estudando aqui, nós estamos no item de número 24. Nós poderíamos dizer que é a 24ª cláusula desse Código Penal, né? E só gostaria de relembrar o que Kardec coloca, porque o subtítulo deste que nós estamos estudando é Código Penal da Vida Futura. E Kardec escreve aqui uma coisa bastante interessante, só para relembrar, que vale a pena a gente relembrar. Ele diz assim: o Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Ou seja, o que Kardec, traduzindo aquilo que Kardec quis dizer, é o seguinte: não é da minha cabeça, né? E não é fantasioso, porque ele complementa dizendo: suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas da observação de observações positivas. Se são observações positivas, é porque elas são diretas, observadas diretamente com aqueles que estão vivenciando esses fatos. Observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. Aí ele vai relatar até chegar nessa que nós estamos agora, que é a 24ª. Então, significa dizer que Kardec entrevistou, né, inúmeros espíritos aqui, no caso aqui, são um relato de mais de 80 espíritos, nas mais diversas condições, e milhares de espíritos para poder chegar a esta conclusão, porque isso deriva de observações, né, de pesquisa. Isto tem um caráter científico. Agora, se Severino Entu e a Sueli Toninho também estão conosco pelo Facebook. Para vocês que estão conosco pelo Facebook, eu gostaria de adiantar que o Facebook ultimamente está muito instável. Se vocês quiserem um canal mais estável, ou se por acaso cair a transmissão, eu sugiro que vocês acessem o nosso canal no YouTube, a fim de poder assistir com mais tranquilidade. Eu vou colocar o endereço do canal e vocês poderão, se quiserem, acessar o nosso canal e, se puderem, façam a gentileza de se inscrever. Então, o 24º item desse código diz o seguinte: para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Suplício é sinônimo de tortura, não é? Porque aqui não está na condição de punição. O Criador não pune quem quer que seja. É apenas o resultado da consequência para o qual o criminoso deu causa. Imagine vocês, o criminoso, ele tem a visão incessante daqueles que, as pessoas contra as quais ele cometeu crimes, os crimes, e das circunstâncias em que o crime foi cometido. Isso mesmo. Foi bem oportuno fazer um link com a casa da moça de Bariri. O criminoso vai ficar com essa visão aí e tal. E a vítima? Porque
na visão espírita, pelas imagens, ela parece ter sido tão, quer dizer, ingênua, né? 19 anos, né? Uma jovem. Entrava na chácara, até ele na rua, ajudar tudo bem, né? Pegar um carro e entrar lá, a ingenuidade dela assim, né? Uma ingenuidade muito grande. Na realidade, não existe vítima, você sabe disso. Você já estudou o espiritismo o suficiente para saber que as vítimas não existem. O que existe é o cumprimento da lei de causa e consequência. Numa determinada época, num determinado período de suas existências, ou seja, numa das encarnações pelas quais ela passou, ela cometeu alguma coisa que deu como resultado passar por essa situação. Se nós partíssemos do pressuposto que existe vítima, né? Vítima, o valor dessa palavra, para o Código Penal humano, significa aquele que não tem culpa, ou aquele que está inocente, foi vitimado por uma determinada situação. E isso, para o Criador, para as leis de Deus, não existe. Não existe. Tanto que nos mundos felizes, nos mundos superiores, esse tipo de coisa não acontece. Por quê? Tá, mas, vamos dizer, uma regra geral, assim, o estado dela vai depender da... Vai depender do entendimento do espírito, é claro. Isso é sempre proporcional à natureza do espírito. A quantas anda a sua evolução moral e intelectual. Certamente isso foi pedido pelo espírito dela, embora isso pareça grotesco do ponto de vista humano, né? Pode parecer até desumano. Exatamente, né? Mas isto foi pedido pelo espírito, porque todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivenciamos na vida é pedido pelo espírito. Isso nunca é fortuito, um crime como esse. Não existe um crime fortuito. Tudo está dentro das leis de causa e consequência e das outras leis que regem as nossas existências aqui na Terra. Né? Então, ela vai ter que administrar essa situação como espírito. É verdade que não falta para, num caso como esse, ou em qualquer outro caso, não falta nenhum tipo de assistência espiritual, seu espírito guia, os espíritos simpáticos a ela, parentes desencarnados, enfim, todos aqueles que são ligados a ela estão dando todo o suporte necessário e, aliás, dão para todos nós. Dão para todos, em todas as circunstâncias. Né? Às vezes, a gente recebe uma inspiração dos espíritos e não dá bola. Está acontecendo comigo hoje, está acontecendo comigo nesses dias, nos últimos 15 dias. Eu passei anos recebendo essa inspiração e não dei bola. Então, a firma localizada, a empresa está locada num determinado prédio, você conhece, né? Você já esteve lá. E eu estou pensando no modo de solucionar, porque despesa é uma coisa que, se você puder enxugar, quanto mais você enxuga, melhor. Se várias vezes foi inspirado para levar a empresa para minha casa, não cabe. Eu ia falando para mim mesmo, não cabe. Eu estou levando a empresa para dentro da cabeça. Nós estamos sofrendo aí, estamos passando por os últimos 15 dias aí, uma batalha danada. Mas é interessante isso, eu passei anos recebendo essa sugestão dos espíritos. Eles não podem constranger a quem quer que seja, obrigar a quem quer que seja a fazer qualquer coisa, mas eles inspiram. E a gente passa anos martelando uma determinada coisa e não dá a devida atenção. Como é que eu percebi que cabia as coisas lá? Eu tenho armários de aço, né, que é onde eu chamo tamanho de pallet, só 3 pallets no armário. E aquele armário tem uma determinada largura, profundidade e comprimento. Né? Eu comprei uma trena eletrônica para medir uma coisa que eu precisava. E eu falei, vou dar uma medida lá. Eu falei para ela na hora do almoço, falei, vamos dar uma medida lá. Eu tenho um escritorinho, um pequeno salãozinho do lado de casa. Vamos dar uma medida lá, ver se cabe. O que você está pensando? Eu falei, não, vamos lá. Pois eu medi, não cabia, rapaz. Coube 4 de um lado, mais 5, mais 3, 8, 9 armários. Coube. Um pequeno espaço. Tem um salão lá no seu... Tem 12 lá. É lá eu pago aluguel.
Mas eu venho diminuindo o tamanho da empresa, venho enxugando o tamanho da empresa. Então, mas isso só para dizer, para dar um exemplo prático daquilo que os espíritos sugerem na nossa vida. Eles sugerem constantemente coisas boas. Constantemente. A gente fica marcando passo. Sabe? A gente não dá a devida atenção para aquilo que é sugerido. Ninguém encarna para passar por uma situação como essa da moça de Bariri. Ninguém encarna para isso. Mas se passou, certamente aquilo estava marcado na lei de Deus. A justiça de Deus sempre está presente em todos os momentos de nossas vidas. Todos, indistintamente todos, os bons e os maus momentos. Ainda que nós estejamos fazendo coisas horríveis, erradas, sejamos criminosos, viciados, maledicentes, drogados, seja lá o que for. Né? Então, não há como entender qualquer circunstância da vida, entender que a pessoa tenha sido vítima daquela situação. Nós habitamos um mundo de expiação e provas exatamente por essa razão, por esse motivo. Somos espíritos devedores da lei de Deus, da lei de causa e consequência. Como nós incessantemente damos causa, e a mesma causa pode dar diversas consequências, e daquela consequência uma outra consequência, e assim sucessivamente, porque a gente age e reage em função das circunstâncias. A nossa reação pode causar uma consequência maior ainda, ou pior ainda, do que a causa a original. E nem ela vai para um lugar que seja o céu por conta disso, nem o assassino vai para o inferno também por conta disso. Não, mas vão arcar com as respectivas responsabilidades. Ela, por ter quitado, certamente ter quitado um débito com a sua própria consciência. E ele por ter adquirido um débito. Né? Vamos dizer que esse rapaz, é um jovem, né? Parece um cara de 30 e poucos anos, né? Vamos dizer que esse sujeito reencarne amanhã depois num espírito bom, um espírito pacífico, bom. Normalmente é assim. Eu tive um sócio que era um doce, ela conheceu ele se arrancava as cuecas pela cabeça. Se você pedisse 10 reais emprestado e ele tivesse só 5 no bolso, ele dava os 5 para você. Ele era um cara, não por isso, mas por outras razões, era um conjunto de coisas boas. Ele era uma pessoa assim, pacífico, trabalhador, ordeiro, bom, caridoso, enfim. Não era espírita não, viu? Ele conheceu o espiritismo através de mim. Tá? Mas era um cara boníssimo. Morreu assassinado. Então, o sujeito reencarna. Vai passar pelas devidas circunstâncias que nós estamos estudando aqui. Tá certo? Vai passar por esse rapaz vai passar. Fatalmente, vai desencarnar e vai passar. Até o momento que ele se arrepender, sinceramente. E humildemente pedir perdão por aquilo que fez. Daí vai começar um processo, porque o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a quitação do débito, ou o sofrimento em relação àquele débito. Né? É a expiação relativa àquele débito. E o terceiro passo é a quitação do débito. O pagamento daquela dívida que ele fez com ele mesmo. Porque ninguém faz dívida com Deus, não. Não há um conjunto de seres togados que vão nos julgar no momento, depois que nós desencarnarmos, coisa assim. O que vai haver é o compromisso do espírito com a sua própria consciência. Ele se arrepende, ele pede para encarnar, não vai quitar naquela próxima encarnação esse débito, porque não vai ter condição para isso, nem intelectual nem moral para isso. Ele vai ter que adquirir essa condição ao longo das diversas encarnações, de muitas encarnações, talvez centenas ou mais. No momento que ele estiver pronto, forte, suficiente para encarar um fato como esse, ele pede para quitar aquela marca que ficou lá atrás, lá no século não sei quanto. Né? Aí chega no momento, encarna bom, já é um espírito bem diferente daquele que cometeu aquele ato deslocado, né? Mas vai passar por alguma circunstância que vai fazer com que esse fato se fique marcado indelevelmente na sua consciência para que ele pense assim:
Eu fiz, é verdade, mas quitei. Estou quite com a lei de Deus, estou quite com a minha consciência. Estou quite com a vítima. Esse é o Código Penal, o verdadeiro Código Penal. Que seria muito simples condenar o cara por fogo no inferno, ele sofre eternamente, e daí? O que isso resulta de bom para a pessoa contra a qual ele cometeu o crime e para ele mesmo? E nada. Né? A gente julga dessa forma porque a nossa maneira de punir, ela é simplesmente restringir a liberdade e eliminar o sujeito o mais rápido possível do seio da sociedade. Mas não se recuperar ninguém. Cadeia, no nosso mundo, não foi feita para recuperar ninguém. O que recupera é a escola e boa formação moral. Tem país, a Suécia, por exemplo, está fechando presídio. Por quê? Eles têm uma formação extraordinária, fabulosa. Não tem por que o sujeito cometer crime. Então, isso é que realmente vai transformar o nosso mundo. Mas enquanto o nosso mundo for o que é, em países como o nosso, onde a justiça é volátil, a desigualdade social, já falei, isso vai continuar acontecendo. Esse sujeito, do ponto de vista criminal, jamais deveria estar cumprindo a pena de liberdade. É preso por sequestro, por tentativa de assassinato, por estupro, por uma série de coisas que não tem condição de ficar no seio da sociedade. E não se recupera. Nós não recuperamos ninguém. No Brasil e no mundo, ninguém, mesmo as melhores cadeias do mundo, os melhores presídios do mundo, não recuperam ninguém. Nos Estados Unidos tem cadeias exemplares, né? Cadeias de prisão, de segurança máxima exemplares. Ninguém foge. E sai e delinque. Vamos lá. Então, no 25, nós estamos no 25 agora, né? Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Esta é a ideia que a maioria tem, não é? De que o espírito fica nas trevas e tal, mas alguns. Isso não é para todos, não. Depende muito da necessidade de reparação ou de ressarcimento que o espírito tem que fazer para retroceder à sua situação de submissão ao Criador. Né? Outros são postos num isolamento absoluto, no espaço. Olha que interessante, não é no seio da sociedade, no espaço. Isolamento absoluto. Alguém tem ideia do que é isso aqui? Ficar em isolamento absoluto. A Cristina Aparecida, ou não, a Cristina, a senhora está boa? E a Ana Célia entrou também. Bem-vindo, todos vocês. É um grande prazer tê-los conosco. Alguém imagina o que é isolamento absoluto? Deixa o cara maluco, é um suplício, é um tormento, é um sacrifício. Ninguém consegue viver isolado de quem quer que seja das pessoas, da natureza, do convívio com os animais, com as coisas. Imagina o que significa isso para uma pessoa que comete um crime, que comete uma coisa qualquer contra quem quer que seja. Né? Olha aqui, ó. Isolamento absoluto no espaço. Ele coloca isso aqui até de forma destacada, que atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Isso que é o pior, né? O cara está isolado numa situação difícil e ele não sabe qual vai ser o resultado daquilo. Vocês assistiram Breaking Bad? Assistiu todo? Você assistiu? Não assistiu todo? Finalzinho do Breaking Bad, eu não vou te contar o final, mas eu vou te contar só essa passagem para dizer, mais ou menos, dá para ter uma ideia do que significa isolamento. É um sujeito que, esse cara é um criminoso, e tem um sujeito na história que ele pega o cara e tira o cara da sociedade e isola o cara. Ninguém acha o cara. Isola o cara em um determinado local. E leva esse sujeito para um determinado local, onde ele está simplesmente isolado da humanidade. Isolado. Ele está com 2, 3 ou 4 barris de dinheiro, com milhões de dólares junto com ele. E o sujeito, cada 2 meses, 3 meses, vem lá trazer... Não, uma vez cada 40 dias, se não me engano, 50 dias, vem trazer alimento, vem trazer jornal, revista, enfim. Mas cada 40 dias, ele está lá isolado, num lugar frio, muito frio, ele está lá isolado.
Ele chega a pagar para o cara $100 mil, para o cara ficar uma hora ou duas, se eu não me engano, a mais com ele. Pô, fica comigo um pouquinho, conversa comigo e tal. Né? Mas eu te dou tanto, aí eu te dou tanto, eu te dou tanto, eu te dou tanto, até chegar em $100 mil. $100 mil por 2 horas de conversa com o sujeito. Quer dizer, olha o que é isolamento. A gente não tem essa ideia, né? Porque a gente convive em sociedade, tem amigos, né? Tem companheiros, tem amigos, tem vizinhos e tal. E às vezes nós não valorizamos essa situação. Não valorizamos isso que nós temos. E é uma das coisas mais preciosas que existe na vida, né? Poder conviver com as pessoas, poder falar, poder ser ajudado, ajudar, né? É preciosíssimo. Imagina um cara desencarnado, um ignorante, porque o cara não tem, ele nem sabe se Deus existe ou não existe, para ele tanto faz como tanto fez, né? Ele leva a vida, normalmente leva a vida assim, né? Distante completamente da espiritualidade, das coisas espirituais, e desencarna. Né? Minha mãe falava que existia inferno, meu pai falava, minha avó. Será que existe mesmo? Porque eu estou sofrendo pra caramba, eu estou isolado aqui, não tem ninguém, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei qual vai ser o fim disso. Aí o tormento é triplicado, né? Se não for mais. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes, agudas, né? Quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento e fazê-los entrever a possibilidade de dar por si mesmos, e olha que isso está em itálico, está destacado, então é ele mesmo que vai abrandar essa situação, trabalhando, né, com essa finalidade. Eu vou ler de novo, porque é muito interessante, né? É bastante esclarecedora essa situação. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Não sabem quanto vai acabar aquela tortura, aquele sofrimento. Muitos ficam privados de verem os seus entes queridos, os seus seres queridos. Tá aqui. Todos, em geral, todos, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-los entrever, vislumbrar, né? Ter uma ideia, a possibilidade de dar por si mesmos um fim a essa situação. Então, primeiro o arrependimento, depois o sofrimento, depois a reparação. Essas 3 situações, né? Que vai levar o espírito a se reaver com a própria consciência e com a lei de Deus. 26º. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra. Vocês já leram uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo título de Uma Rainha da França? Uma Rainha de França, não da França. Já leram? Procure no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela relata exatamente isso. Exatamente isso. Ela vê, ao lado dela, pessoas que foram seus súditos, acima, muito acima dela, em felicidade, em moral, em tranquilidade, etc. Olha que interessante, né? Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, ele está usando aqui uma figura de linguagem para dizer o seguinte: o hipócrita é aquele cara que usa contar mentiras ou contar verdades para esconder as suas próprias verdades ou as suas próprias mentiras. Esse é hipócrita, né? E no mundo dos espíritos, em estado de erraticidade, o espírito não tem como esconder seus pensamentos.
Já imaginou o que significa isso? Uma pessoa viciada em fazer isso, enganar as pessoas, mostrando uma cara e fazendo outra. Que todos podem ler, não havendo para ele nenhum meio de se esconder ou se disfarçar. Para o sensual, ou seja, aqueles que são ligados à sensualidade do corpo, né? Tudo que traz sensações para o corpo, é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avarento, ver o seu ouro desperdiçado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo aquilo que os outros sofreram dele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nem uma só mão amiga virá apertar a sua. Nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a morte. Quer dizer, muito pior do que o inferno relatado pelos pagãos ou pela própria Igreja Católica, muito pior essa situação. Muito pior. Na minha concepção, é muito pior. Não é? Porque se você está condenado ao fogo do inferno, você não tem a quem recorrer mesmo, está todo mundo ali, inclusive teus companheiros, né? Inclusive aqueles com quem você convivia. Não é verdade? Pelo menos você tem alguém ali que é do teu meio, que, né, que fazia as mesmas coisas que você. Mas nesse caso aqui é pior. A única vantagem é que esse caso é temporário. É sempre temporário. Não é para sempre. Não é? Essa situação vai ser sempre temporária. O sujeito vai ficar ali, naquela situação, vai chegar um momento que ele se arrepende, ele vai sofrer por causa disso, porque o arrependimento traz sofrimento, traz uma coisa chamada dor de consciência, né? Sentimento de culpa. Né? E o terceiro momento é o momento da reparação. Reencarna para reparar. Né? Hoje mesmo eu estava vendo, não sei se vale a pena comentar isso, mas acho que vale como ilustração. Um sujeito foi apanhado, cara com 30 e poucos anos, acho que nem 30 anos tem, em plena praça pública, não sei se chegou a ver isso, estuprando uma criança de 3 anos de idade, por horas. O sobrinho dele. Fotografaram, filmaram e denunciaram, o sujeito foi preso. Estuprando uma criança de 3 anos de idade em plena praça pública. Agora eu pergunto, esse que estuprou e o estuprado, como é que fica nessa situação? Porque do ponto de vista moral e do ponto de vista material, essa criança é totalmente inocente. Não é? A mesma situação, não dá só para filmar, você vai para cima, cara. Mas não é. É um espírito encarnado. Embora tenha 3 anos de idade, é um espírito que pode ter muito mais tempo de encarnação do que a gente. Do que nós todos juntos aqui. Né? Então, é assim que a gente precisa aprender a encarar a vida. Isso não significa dizer que nós temos que achar ou pensar que todas essas situações são normais, estão dentro da normalidade, e a gente não deve e não pode fazer nada por isso. Não é verdade, não. Nosso país diminuiu em 22% os homicídios nos últimos 7, 8 meses aí. E isso significa menos milhares de mortes acontecendo no Brasil, mortes que aconteceriam naturalmente, em função daquilo que vinha acontecendo. Não é? E então, é possível fazer coisas para abrandar essa situação, porque os espíritos podem quitar os seus débitos para com a lei de Deus através da lei do amor. Praticando a lei do amor. Né? (27) O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente. Vocês acreditam que a gente é capaz de vencer os defeitos e adquirir virtudes? É verdadeiro. É verdadeiro isso. Isso é muito verdadeiro e possível. Basta pequenos esforços. Não é? Às vezes,
as pessoas têm dificuldade de deixar vícios grosseiros. Grosseiros mesmo. Coisas grosseiras. Né? Casca mesmo, cascão, bravo. Né? E depois que deixam esses vícios, ou conseguem vencer esses vícios, aí vão passar a combater os vícios, vamos dizer assim, mais sutis. Né? Mas é possível, sim. Reparar aqui mesmo o mal para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Porque em estado de erraticidade, o sofrimento é muito maior do que quando encarnado. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosa será a reparação que tivermos de fazer. Por que ele faz essa afirmação? Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos. Porque a pessoa insiste no erro. Errar. O Criador não leva em consideração os nossos erros. Pelo contrário. Seria o mesmo que você agredir uma criança a socos e pontapés, porque ela está demorando para aprender a andar, como fez um maluco outro dia na internet aí. Tomou um couro na cadeia, as costas e a bunda dele estavam toda roxa. Bateu na criança, porque a criança não estava querendo andar, não estava demorando para andar. Né? É concebível uma coisa dessa? Não tem, não dá para conceber uma situação como essa. Né? Mas existe gente assim. Né? Mas é uma estupidez tão grande que não dá para a gente entender como é que pode. Como é que pode acontecer coisas assim. 28º. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. Mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo o seu livre arbítrio. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. A gente lembra muito Jesus, eu lembro muito de Jesus quando eu leio isso. A quem muito tem, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, ainda o pouco que tem, lhe será tirado. Isso está no Evangelho de Jesus. Dessa maneira, aquele que muito sofre na terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado os seus vícios e sua inutilidade, pagarão caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. 29º. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado, que ela perdoou, não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Quer dizer, não basta pedir graça ou misericórdia, ou dizer que acredita em Deus, não é? Apenas para ver as suas faltas quitadas. Não, tem que haver a reparação. A reparação é fundamental. Nós temos que reparar na medida das nossas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta de retorno ao bem. Então, não há nenhuma coisa taxativa na lei de Deus, né? Ele sempre dá oportunidade para os seus filhos, e todas as oportunidades que forem necessárias. 30, ou 30ª. As penas sendo temporárias, né, se frise bem, e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, do livre-arbítrio. Acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição
não se encontram na situação dos antigos condenados às galeras, mas como doentes no hospital. Sofrem a doença que frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de curas de que necessitam, mas têm a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico, que solicitamente vela por eles. Se eles prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Existe neste mundo coisas que a gente fica, muitas vezes, abismado de ver, né? Intrigado de ver. Não fosse a explicação da doutrina espírita, essas coisas simplesmente ficariam sem explicação. No campo do maravilhoso, do sobrenatural, no campo dos mistérios. Nós fomos visitar uma vez um asilo em São Paulo, um orfanato em São Paulo, e havia lá uma criança moreninha, quase negra, mas morena, puxada um pouco branco, sem nariz. Ela simplesmente, no lugar do nariz, tinha um buraco. Como a gente vê nas caveiras, né? Aquele buraco. É aquilo. Intrigado pra caramba. Como é que pode? É uma doença raríssima, chamada noma, que deu na criança. E simplesmente ela corrói só o nariz, nada mais. Nasceu com o nariz? Não, nasceu com o nariz normal. Normal, uma criança normal. Depois de um certo tempo, ela tinha acho que uns 7, 8 anos na época, deu a doença, essa doença chamada noma, é uma doença africana, que só corrói o nariz, nada mais. Muito bem. Depois de um certo tempo, a gente recebe no centro espírita a comunicação do espírito dizendo o seguinte: esta criança, numa encarnação anterior, estava preso, estava na cadeia, e a mãe foi visitá-lo. De raiva da mãe, ele dá uma mordida no rosto da mãe e arranca o nariz da mãe. Olha que interessante, que coisa estranha. Quer dizer, como consequência desse fato, ele pede ao Criador a oportunidade de encarnar e ter esse problema, né, para ele poder, quem sabe, reparar, né, aquela situação que ele cometeu na outra encarnação. Outro caso também, que a gente vê sempre, eu não sei se vocês conhecem, uma doença chamada vitiligo, fogo selvagem, né? Queima, a pessoa parece que pegou fogo inteira e diz que dói, arde e coça o tempo inteiro. Tem em Uberaba o Hospital do Fogo Selvagem, né? Uma senhora que ajuda a curar pessoas que têm esse tipo de problema. Como é que a pessoa... Tem cura, tem. Não sei se teve esse problema, eu não sabia. Eu sei que é um problema seríssimo, né? Fogo selvagem. Não é vitiligo, é pênfigo, desculpe. Pênfigo. Desculpa, eu falei errado. Apaga a vitiligo. Vai clareando, desbotando a pele. É pênfigo, o nome correto dessa doença é pênfigo. O G no final, pênfigo. O mais conhecido como fogo selvagem. Como é que pode encarnar uma pessoa e ter uma doença como essa e sofrer como se tivesse pegado fogo no corpo inteiro? Por que uma pessoa encarna para isso? Como explicar isso? No caso da minha avó, só tem coisa boa. Interessante isso, né? Uma pessoa boa, uma boa mãe de família, cuidadosa com os filhos, com o marido. Por quê? Porque veio progredindo ao longo das encarnações, quando chega, estava preparada para cumprir aquela tarefa, né? Para ressarcir-se com a lei de Deus.
Nós estamos na 31, é isso? Estamos vendo? Hã? Já acabei a 31? Não, Ia começar agora, né? As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: ver o capítulo 6º, Purgatório, número 3 e seguintes, ver também o capítulo 20º, Exemplos de Expiações Terrenas, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Trigésimo segundo. Deus, pergunta-se, não demonstraria mais amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Muita gente fala isso. Muita gente, eu vi de dezenas de pessoas falando isso. Ele é perfeito, supremo cliente, e não fez tudo já pronto. Curto, caramba, né? Quem sabe, né? A gente não ia querer alguém para regurgitar comida na boca da gente, para não ter o trabalho de mastigar também, não? Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, não tendo a conquistar nem em conhecimentos, nem em moralidade. Não há dúvida que o podia fazer, mas se não fez, é porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar desde que existe. Mas inferir disso que Deus não é bom, nem justo, seria uma rebeldia. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, como diz a igreja, por exemplo. Não é? Uns criados para o bem, supremo, os anjos, outros criados para o mal, supremo, os demônios, e nós no meio dos dois. Não é? Mais privilégio do que isso? Quer dizer, uns criados única e exclusivamente para fazer o mal. Se cabe na cabeça de alguém, em pleno século XXI, no século das comunicações, crer numa estultícia como essa. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente, ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Igualdade absoluta. Muito embora, às vezes, pareça que o mundo é tremendamente desigual. Né? O cara lá na mansão, com todos os recursos, com muita grana à sua disposição, empregados e tal, e outra favela. Maior aparência de injustiça que essa, pelo menos para nós, né, seres ignorantes, não existe. E, no entanto, são seres que têm as mesmas possibilidades. Às vezes, aquele da mansão não se desenvolve e não chega a fazer metade do que faz o favelado. O favelado tem que se esforçar, se esforça, arregaça a manga, trabalha e conquista.
Ele não. Então ele passa a vida marcando passo. Desencarna e aparentemente nunca viveu. Né? Você pega a gente, por exemplo, aí ela estava falando, tem um jovem e uma jovem, um casal de jovens, que entregam verdura na porta de casa, na nossa rua lá. E aí ela fez muita amizade com o casal. A primeira vez que ele tocou a campainha em casa, eu dei uma bronca. Ele tocou a campainha insistentemente, várias vezes. Eu falei, amigo, você tocar uma vez só, a gente escuta. Coitado, ele ficou desinchado. Mas foi uma circunstância. E aí ela fez amizade, muita amizade com ele. Depois ele teve um problema de saúde, fez amizade com a mulher dele e tal. E ele conseguiu, ele vinha de carrocinha, empurrando a carrocinha, com uma criança recém-nascida, bem novinha, né, na carrocinha lá, junto com ele. O filho mais velho, né? É, o carrinho bebê do lado, empurrando os dois. Depois ele conseguiu comprar um Fusquinha. O pai dele é que planta as verduras, ele conseguiu comprar um Fusquinha. E vem dentro do Fusquinha cheio de verdura, verdura para todo lado, alface, couve, rúcula, enfim, tudo quanto é coisa. Vem as duas crianças no meio da verdura. No meio da verdura, as crianças. Aí ela falou, coitadinho deles. Mas pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Vão crescer fortes e sadios do ponto de vista moral. Estão recebendo do pai e da mãe o maior e o melhor exemplo que qualquer um poderia receber. Trabalho, honestidade, empenho, dedicação, não abandonou os filhos por causa dessa situação. É a coisa que eu mais prezo no meu sogro, por exemplo. Meu sogro tinha 3 filhos quando perdeu a mulher. Várias pessoas aconselharam a dar os filhos, como se fosse cachorro recém-nascido. Meu sogro chegou a trabalhar em 5 empregos e nunca abandonou os filhos. Depois conheceu minha sogra e tal. Teve a Yara com ela. Né? Aí formou 5, né? Porque veio mais um da minha sogra, mais um que eles tiveram juntos, mais 3 que já existiam, que formou 5 filhos. Né? Então, quer dizer, está recebendo o melhor dos exemplos que uma criança pode receber. Como uma criança dessa cresce? Forte, do ponto de vista moral, sólida, né? Ao contrário do outro que tem todas as facilidades. Né? É difícil entender a justiça de Deus assim, no campo do espiritismo. Não entende. É uma situação, né? Se revolta. Se revolta. Porque ele me colocou nessa situação, como se ele tivesse alguma culpa, né? Vamos lá. Ele vai dizer, a justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, diz lá no livro dos Espíritos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Todos têm os 2 atributos básicos do espírito: inteligência e pensamento. Todos. Não tem nenhum espírito que não tenha isso. Né? Todos. Simples e ignorantes, mas com inteligência e pensamento, para poder gerir a própria existência e progredir tanto quanto ele deseje o progresso. Né? Se ele desejar muito o progresso, ele vai progredir mais. Se ele for indolente, ele vai progredir menos. Aí é com ele a questão, não é com mais ninguém. Né? Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Não tem o queridinho do papai. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos, para os Espíritos superiores. É preciso passar pelas fieiras do mal? Para o Espírito precisa passar pelas fieiras do mal para progredir? Não. Vai passar pela fieira das encarnações, mas não pelas fieiras do mal. Não é necessário passar pelo mal. O mal nós é que criamos, né? Eu estou assistindo um seriado e o sujeito é um dentista muito benevolente. Ele cuida dos excluídos lá dos Estados Unidos, né? Dos que estão ilegais,
sem cobrar nada. Recebe lá, um vai lá, faz lá um alimento lá qualquer e doa para ele, ó, doutor, não tem dinheiro agora, mas trouxe isso aqui para o senhor. Ele vai cuidando de todo mundo. Entra um cara no consultório, fala mal do consultório dele, ofende a secretária, não sei o quê. Aquele cara benevolente que estava atendendo todo mundo sem cobrar nada, segue o cara, vai até o estacionamento onde está parado o carro do cara e arranca 2 dentes do cara sem anestesia dentro do carro. Estou dando risada, mas escuta, o que o cara está esperando da vida? O que o espírito desse entende de lei de causa e consequência? O que ele está pensando? Não é? Usar de uma vingança como essa, só porque o cara desse ator falou que o consultório dele era um consultório ruim, sujo, que ele ia precisar tomar uma dose de antitetânica, porque tem muito sujeira no consultório dele. Quer dizer, distratou de todas as maneiras. Mas precisava tomar uma atitude como essa. Quer dizer, o cara fez errado, mas ele fez 2 vezes mais errado que o cara. Né? Mas um erro não justifica o outro. Não entendi? Um erro não justifica o outro. Absolutamente, mas eu estou dizendo isso porque todos nós tomamos muitas vezes medidas descabidas. O que é levado em consideração para todos os espíritos, encarnados e desencarnados, não é a ação. Agir, nós agimos em todas as circunstâncias. O problema é a reação. Como é que você reage diante de determinados fatos? E isso é que mede o alcance da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso progresso. Exatamente. É isso que vai medir. Como você reage. Como você age. Não como você age, como você reage. Como você reage. Porque agir você vai ter que agir mesmo. Você vai ter que sentar no carro, vai ter que ligar o carro e vai ter que andar com ele, se você quiser ir a algum lugar. Mas a sua reação diante dos fatos do trânsito é que vai mudar. Se alguém bateu em você... Ou bateu, te fechou, te xingou, sei lá. Depende da sua reação. Exatamente. E isso mostra bem, isso deixa, esse fato especificamente no trânsito, mostra bem a quantas anda a nossa evolução. Porque todo mundo que monta atrás do volante vira o bicho, vira o cão do avesso. Vamos lá. Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? Vocês sabem que a igreja combate veementemente a lei de causa, a lei de livre-arbítrio? Diz que não pode existir e não existe a lei de livre-arbítrio. Veementemente. O dia que você estiver conversando com católicos, especialmente se ele tiver conhecimento, ou se ele tiver enfronhado nas atividades da igreja, pergunta se existe livre-arbítrio para ele. Só você ter uma noção. Então, como que ele fala? Não tem livre-arbítrio. Deus comanda tudo. Deus comanda a hora que você levanta, a hora que você almoça, a hora que você toma café, a hora que você almoça, a hora que o que você vive ao longo do seu dia, sua janta, a hora de você dormir, comanda tudo. Se você vai bem na vida, se você vai mal. Se você vai mal é porque você não aceitou Jesus, você não está salvo. É inocente. Você é inocente. Hã? A gente é inocente. Sim, completamente. Tanto que você, para estar bem com ele, basta aceitar Jesus. Aceitou Jesus, você está bonito no pedaço. Fim de conversa. Está salvo. Olha, tem um padre lá que o homem vai dar palestra, lá vai fazer rezar a missa, toda quinta-feira à tarde, lá no Santo Antônio, na igrejinha. Uma vez por mês, né? Lota de carro, até ônibus, viu? É o padre Dourado. O padre Dourado. A gente fica ouvindo, eu estou meio perto, a gente fica ouvindo o homem pregar, o homem falar das coisas lá. São absurdos. Totalmente absurdo que ele prega. Totalmente. Ele prega a salvação, o milagre. Exorcista. Hã? Como exorcista. Dizem que é. Então, mas é o que ele prega. Como a gente tem conhecimento da doutrina espírita, como a gente sabe daquilo que os espíritos superiores ensinam, né? Isso é absurdo, pô. Século XXI, o cara acreditando ainda em milagre, acreditando ainda em salvação. Para com isso, é no começo do século, ano 1 lá. São Paulo. São poucos que acreditam. Na realidade, não acreditam, viu? Esperam um milagre.
Quando o milagre não acontece, que acontece o inverso, o cara desacredita na hora. Ele sai chutando. Uma história do meu pai tinha lavado a Brasília 76, novinha que ele tinha. Ele saiu para viajar e ele não fazia prece em casa, ele fazia prece no caminho. Ele estava orando, ele falava assim, que a mãe dele era evangélica, né? O evangélico não fala rezar, nem fazer prece, orando. Então ele pegou uma alça de acesso para pegar a Fernão Dias. Ele pegou a alça de acesso, bem fechada assim, e na frente dele estava um caminhão de leite. E o caminhão de leite começou a vazar leite, me engatou. Uma Brasília dele limpinha. Ele falou, parei de orar e comecei a xingar. Aí ele me contou, eu me dei tanta risada, rapaz. Mudou o Pai Nosso. Então, esse negócio de acreditar é muito relativo, porque se ele realmente tivesse fazendo de coração aquela oração, xingar o cara, né, pô? Tirava o pé do acelerador, deixasse o cara aí, não é isso? Não é verdade? Deixa o cara aí, né? Depois você vai seguir o seu caminho sem ter respingo direito no seu carro. Ele me contou de tanta risada, nem argumentei. Minha mãe é de igreja nenhuma, minha mãe é nada. Mas ela foi naquela semana que eu machuquei a mão, ela foi no domingo, na quarta-feira, né? Ela foi lá e lá na frente, lá, um homem falou assim, não sabia de nada, eu acho que foi machucado, né? Aí ele disse, olha, tem uma pessoa aqui, ó, da família de alguém aqui que teve um livramento, ela ia perder a mão, mas 2 anos tiraram dela na hora. Minha mãe já logo pensou em mim, né? Então, olha, viu, filha? E há 2 anos perto de você, viu? Mas tinha coisa ruim também, viu? O homem falou. Falei, que isso é uma maneira de ver as coisas, né? É uma maneira de se ver as coisas. Ele não sabia de nada. Ele não sabia? Não. Sim. Não sou daquele. Então, posso cortar? Não. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acabar para deixar o restante para a próxima quinta-feira. A via da felicidade está aberta para todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições de atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei gravada em todas as consciências foi ensinada a todos, porque a lei de Deus está gravada nas nossas consciências. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer, para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e depende da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem a um e nem para outro. Nem para um, nem para outro. 33º. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda a falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo, nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. E terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que dela decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Aqui tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: algumas pessoas argumentam que as imperfeições vêm de Deus, que nos criou imperfeitos.
o princípio da evolução, nos mostra que há vários graus de imperfeição. Deus nos criou em potência como sementes que têm em si mesmas todas as potencialidades futuras. Assim criou-os perfeitos. Cabe-nos, porém, atualizar, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades a fim de atingirmos a perfeição em ato como seres espirituais. Esse desenvolvimento depende de nós, do nosso livre-arbítrio, sem o qual não teríamos responsabilidade. E sem responsabilidade não seríamos perfeitos como seres espirituais. Vê-se o símbolo bíblico, Adão e Eva eram perfeitos na sua ingenuidade, mas ao desenvolver a razão passaram a agir por si mesmos e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição. Vamos anotar aqui o capítulo 3, os anjos, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Hoje é dia 26/9/19. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ou então acrescentar alguma coisa? É o momento. Lorival Tacho acabou de entrar, Ana Célia Castilho Marques e a Silvia Munhoz. Sejam todos muito bem-vindos. Podemos encerrar, então? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelos estudos de hoje. Pedimos humildemente, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos honrar a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.